Então, como é que funciona a ideia aqui? As aulas, elas sempre são divididas em módulos, que eu vou assinalar aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó, tem um módulo. A gente vai começar no módulo 1, que é de introdução, e tem as aulas dentro dos módulos. Essa primeira aqui é a evolução do conceito qualidade. Eu não sei se vocês dois tiveram a oportunidade de ver comigo na Unisa, eu acho que não, quando a gente abordava esse assunto lá nas aulas de gestão da qualidade. Acho que o Mikael, se eu bobear, fez comigo. E a gente não pode falar de metodologia Six Sigma sem antes nós entendermos o que é o conceito qualidade e bem como a sua evolução. Nesse contexto, vocês sabem o que é qualidade? Sim, Como é que vocês definiriam qualidade? tem várias definições. A ausência de defeito, Uhum. ou produzir um produto que atende às expectativas e às especificações do cliente. Tá. E vocês, enquanto consumidores, vocês exigem qualidade? Sim. O que vocês esperam? Vamos pegar um exemplo aqui, que é o exemplo mais tradicional, pegar um celular. O que vocês esperam de um celular quando vão fazer a aquisição do celular? Que ele tenha as características necessárias para aquilo que eu vou utilizar. Então, exemplo, que ele tenha capacidade suficiente na memória para eu baixar o WhatsApp e eu consiga ver meu e-mail. Varia muito das necessidades de cada pessoa, mas ele tem que ter essas características para eu comprar. E se ele só fizer ligação, você vai comprar? Não. Não. Antigamente era assim, né, a resposta. Sim. Vocês percebam que a gente vai mudando, né, o nosso conceito com o passar do tempo. As nossas exigências enquanto consumidores, elas vão se modificando. O mesmo acontece quando a gente começa a observar as exigências dos nossos clientes. Isso na empresa que a gente trabalha ou em qualquer lugar que a gente esteja. A definição que a Bruna fez, que não é lá muito diferente daquela que o Mikael fez também, só com palavras diferentes, é a definição mais usada, mais usual que a gente tem de qualidade. Se atender à expectativa do cliente, independentemente de quais sejam as expectativas, a gente vai dizer que tem qualidade. Caso deixe de atender pelo menos uma, a gente vai dizer que não tem a qualidade. E aqui no primeiro slide aparece duas situações. A primeira, que nós chamamos de... O correto está com um produto aqui, mas o correto é bem. O bem é aquilo que é tangível. Vou deixar aqui, deixa eu escrever aqui o bem, vou colocar aqui em cima. Bem. O bem, ele é tangível. É como, por exemplo, o celular, um automóvel, uma televisão, algo que a gente consegue tocar, consiga pegar. Ele só vai ser classificado como tendo qualidade quando ele cumpre as funções pelas quais ele foi projetado, que é mais ou menos aquilo que a gente estava comentando. Dependendo daquilo que eu espero, se ele atender a minha expectativa, eu vou dizer que tem qualidade. Isso até que não é muito difícil de a gente conseguir enxergar, exatamente por conta da sua característica de tangibilidade. Agora vamos pensar num serviço. Como é que a gente consegue dizer que um serviço, independentemente de qual seja, se for um serviço administrativo, se for uma venda, alguma coisa assim, como é que a gente consegue dizer se tem qualidade ou não esse tipo de serviço? Como que vocês conseguiram fazer essa avaliação? Eu acho que você consegue identificar a qualidade de um serviço quando ele é entregue dentro do prazo de execução que foi combinado, Uhum. ou quando a pessoa que está ali prestando o serviço, ela é qualificada para realizar aquela prestação de serviço e ela consegue desenvolver
um bom trabalho. Eu acho que vai nesse sentido. Agora, se a gente pegar um mesmo serviço, né, vamos imaginar um serviço de telemarketing, que nós vamos ligar para alguém, que é para sanar uma dúvida que nós tenhamos ou para fazer uma reclamação de algo. E a mesma pessoa, atendente, ela vai prestar o serviço para duas pessoas distintas, com o mesmo objetivo, cada uma dessas duas pessoas. De tal forma que uma dessas pessoas classificou o serviço como bom e a outra classificou o serviço como ruim. Como é que pode isso se a gente tem o mesmo objetivo, que é sanar uma dúvida, por exemplo, e a atendente ou o atendente é exatamente o mesmo? Você consegue visualizar essa cena? Como uma classificando como ok e a outra como não ok, a prestação do serviço? Eu acho que as pessoas têm necessidades e compreensões diferentes da mesma coisa. Então, às vezes, o que é simples para mim pode não ser simples na mesma proporção para uma outra pessoa e vice-versa. Acho que as pessoas têm níveis de entendimento diferentes. Isso. E aí a gente cai naquele âmbito da subjetividade. A prestação de serviço é muito subjetiva e vai exatamente de encontro àquilo que a Bruna está comentando. Ou seja, o nível de expectativa, o nível de entendimento das pessoas são distintos. E é por isso que fica muito complexo a gente classificar ou atribuir qualidade para um serviço. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ir no restaurante de uma empresa, do refeitório, algumas pessoas dizerem que a comida, a refeição está excelente e outras dizendo que está ruim. Se é exatamente o mesmo nível de serviço que foi prestado ou do atendimento das pessoas, cai exatamente na mesma situação. E o exemplo que eu dou, inclusive em sala de aula, eu falei sobre isso, quando a gente faz uma hospedagem no hotel, é bem esse tópico aqui da prestação de serviço. Se você, pelo menos eu faço dessa forma, não sei se vocês fazem da mesma maneira, eu só preencho aquela pesquisa de satisfação do hóspede, né, do cliente, quando eu tenho uma reclamação a fazer. E eu acredito que isso seja a maioria das pessoas que agem da mesma forma. Se nós fôssemos o dono do hotel e pegasse essas pesquisas para fazer uma avaliação, se todo mundo fizer exatamente dessa mesma forma como eu estou comentando, nós entenderíamos que a nossa prestação de serviço é muito ruim, porque só tem reclamação. Quando na verdade não é isso, porque as pessoas que normalmente classificam como satisfatório não fazem os elogios ou não identificam dessa forma. Então a gente tem um problema de coleta de dados, vamos dizer assim. Então a gente não pode dizer que a prestação é ruim por conta daquele resultado proveniente da pesquisa. E esse é um dos pontos que a gente vai bater forte aqui nessa formação, que é, primeiro, a gente coletar dados e, mais do que isso, interpretar esses dados. O que a gente vai fazer com isso? Isso é fundamental para a gente. A gente não pode tomar uma decisão precipitada por conta de um banco de dados que apresenta problemas como esse que eu citei agora. Traduzindo naquilo que eu estou exemplificando para vocês. Eu não posso dizer que a prestação de serviço desse hotel hipotético é ruim, baseado somente naqueles dados que eu tenho de 100% ou 90% de reclamação dos clientes. Não sei se vocês conseguiram visualizar a ideia. Conseguimos sim. Sim? Nós, aqui, deixa eu apagar aqui, não vai ficar em cima aqui as coisas, né? Nós da qualidade, nós gostamos bastante de utilizar frases de pessoas famosas para exemplificar aquilo que a gente está falando. E aqui tem duas pessoas bem conhecidas. A primeira é o Crosby e a segunda aqui é o Juran, que eles vão fazer a definição de qualidade. Vamos prestar atenção nas duas frases para ver se tem alguma diferença entre elas. Crosby diz o seguinte, que a qualidade é a conformidade do produto em relação às suas especificações. E o Juran fala que a qualidade é a ausência de defeitos, que é exatamente a mesma coisa que nós dissemos
no início do treinamento. Se a gente parar para analisar essas duas frases, na verdade, elas, embora ditas de maneiras distintas, elas representam exatamente a mesma coisa. A primeira, se um produto ele está conforme as suas especificações, significa que ele tem qualidade, ou seja, tudo aquilo que ele foi projetado para desempenhar, ele vai conseguir ter êxito na sua proposta. Se ele está conforme a sua especificação, é porque ele não tem defeitos, não contém defeitos. E acaba culminando exatamente na mesma ideia, no mesmo ponto. Concordo com essas definições de ambos? Sim. Sim? Nada diferente do que nós dissemos, né? Uhum. Agora, vamos entender um pouquinho a evolução. Uma vez que a gente já sabe a definição do conceito de qualidade, é uma coisa que eu esqueci de comentar, tem uma definição que eu gosto bastante, que diz o seguinte, que na verdade é exatamente a mesma coisa que a gente está dizendo, mas só que é um termo diferente que eu vou escrever aqui para vocês. E fala que a qualidade é a adequação ao uso. Não sei se vocês já ouviram dessa forma, que não é diferente daquilo que falamos, porque se nós traduzirmos, a adequação é quando eu consigo utilizar de acordo com aquilo que eu tenho de expectativa. Então, está de encontro com a minha expectativa e com a conformidade do produto. Então, uma vez que a gente fez a definição ou uma revisitação do conceito qualidade, vamos entender um pouquinho agora como que aconteceu a evolução desse conceito ao longo do tempo. Essa figura aqui, ela mostra para nós 4 momentos históricos e marcantes no tocante a essa evolução. A gente vai começar na era da inspeção. Depois a gente passa pela era do controle estatístico da qualidade. Adentramos a era da garantia da qualidade e na última, na qual nos encontramos agora, que é a qualidade total. Eu vou passar por todas estas e para a gente conseguir entender o que mudou de um ponto para outro. Para a gente começar a falar sobre a era da inspeção, a gente vai ter que a gente vai ter que retornar lá para o nosso ensino fundamental. Eu imagino que deve ser por volta de 6ª, 7ª série, mais ou menos. Isso da classificação antiga, hoje é 7ª, 8ª, que é quando nós estudamos o feudalismo. Vocês se recordam? Vocês faltaram nessa aula de feudalismo? Não gosto muito de história não, professor. Eu lembro um pouquinho. Lembra um pouquinho? Qual que era uma característica que tinha lá no feudalismo que tem a ver com qualidade? Uma característica que tem a ver com qualidade? Isso. É que na época que a gente estudou isso aí, a gente primeiro não sabia nem o que era qualidade, né? Sei lá, com uns 12, 13 anos, a gente não tem muito essa noção. Quer dizer, não tínhamos, né? Hoje em dia talvez as crianças até tenham, né? Essa noção. Muito menos que era possível fazer uma associação com aquele momento histórico que estavam estudando ali. Vamos ver se a gente consegue chegar num ponto comum. A Bruna, acho que deve ter faltado todas as aulas porque não gosta, é isso? Assisti as aulas, mas não é uma coisa assim. Só de corpo presente, é isso? Exatamente. O Micael, consegue lembrar alguma coisa? Não consigo fazer uma correlação entre qualidade e feudalismo, não, professor. Não. O feudalismo, ele tinha uma característica marcante, que era o escambo. Vocês lembram do escambo? Mais ou menos. Sinceramente, não. Não? Deixa eu anotar aqui, ó. Peraí. Aqui a gente apanha aqui para escrever aqui, mas a gente consegue. Demora um pouquinho, mas a gente consegue escrever. Aqui, ó. Escambo. O escambo, na verdade, ele é uma espécie de troca. E funciona da seguinte maneira. Uma pessoa, por exemplo, tem uma caneta, como essa aqui, que está na minha mão, para trocar, e uma outra pessoa tem um mouse. O que vai fazer? Eles vão trocar e cada um vai fazer uma análise no produto que está em suas mãos.
Como que funciona essa análise? O exemplo, a caneta. Se essa caneta atender aquilo que eu estou esperando que ela atenda, ou seja, se ela conseguir escrever, se ela tiver uma tampa, que nos casos que a minha já nem tem tampa, se ela não vazar a tinta, eu vou dizer que ela atende a minha expectativa e vou propor a troca. Para a troca ser efetivada, a outra pessoa que fez a análise do mouse, ela vai ter que fazer a mesma coisa. Será que ele funciona? Será que os botões estão todos sem nenhum tipo de problema? Está funcionando aqui para rodar? E por aí vai. Quando as duas pessoas chegam num acordo, a troca é efetivada. O que essas duas pessoas fizeram em termos de qualidade? Que aí é o ponto que a gente consegue fazer a junção entre esse momento histórico e a qualidade que nós estamos estudando agora. O que essas duas pessoas estão fazendo em termos de qualidade? Elas estão analisando o produto. Elas estão fazendo uma analisando. inspeção no produto. Isso, elas estão inspecionando. O ato de inspecionarmos, não que isso seja o ultramoderno, mas não é uma parte da qualidade? Sim. Então, esse é o primeiro momento. É o que nós chamamos de era da inspeção. Se a gente quiser trazer para um linguajar mais moderno, vamos dizer assim, a gente pode dizer que é uma detecção. O ato de nós analisarmos, estamos querendo detectar a presença de defeitos, que é exatamente aquilo que a gente não deseja. Se tiver algum tipo de defeito, a gente vai dizer que não queremos efetivar a troca. Nós não queremos efetivar o escambo. Conseguiram lembrar mais ou menos essa passagem histórica? E a gente não vai fugir disso, não. Vai ficar só nisso, para a alegria da Bruna. A gente não vai falar mais nada de história com relação ao feudalismo. Só esse momento aqui. Deu para entender a ideia? Deu sim. Muito bem. Agora vamos trazer para a nossa realidade de hoje, onde vocês trabalham. Se nós fizéssemos somente inspeção, como estaríamos em termos de qualidade? Uma empresa, independentemente de qual seja, que os clientes adorariam comprar dela, porque ela faz inspeção, ou uma empresa que os clientes ficariam um pouco ressabiados, porque ela só faz inspeção? Um pouco estabiado, né? Porque a inspeção a gente só olha algumas características específicas e não um produto como um todo. Então pode passar muita coisa despercebida. Tá. Para a realidade se aplica a mesma coisa. Eu não entendi. Para mim, a realidade se aplica a mesma coisa. Tá. E hoje a realidade de vocês, ela está somente na inspeção ou não? Não. Não. Não, graças a Deus, né? Ainda bem. Eu estava numa empresa até o ano passado que a nossa realidade era só inspeção. E isso aí era uma tristeza imensa, porque a gente chegava... imagina o seguinte, a gente produz, e tá, a inspeção geralmente é no final ainda, né? Para tornar o nosso dia a dia mais emocionante. A gente chegava lá no final e descobria que estava com problema. Aí tudo aquilo que foi feito ao longo do dia era perdido, ou ao longo da linha, era tudo perdido. Isso é uma realidade não mais, como eu posso dizer, rentável para as empresas. Não podemos mais pensar dessa forma. E é exatamente por esse motivo que é o primeiro momento histórico da qualidade. Se nós temos 4, esse já ficou para trás há muito tempo, em termos pelo menos de teoria. A gente sabe que algumas empresas, como o exemplo que eu citei, ainda estão nessa era. Imagina as outras que a gente nem citou ainda. Elas vão demorar talvez uns 500 anos para chegar na era que hoje é a 4ª, que quando nós chegarem daqui 500 anos já vai ter umas 10, 15 eras. Então, são empresas bem desatualizadas, vamos dizer assim. Elas não acompanham o mercado. E mais dia, menos dia, o mercado vai deixar de acompanhá-la também, ou seja, vai acabar não adquirindo mais os seus produtos.
Finalizada essa era, a gente adentra a próxima, que particularmente é aquela que eu mais gosto. E eu não conseguia visualizar muito bem o porquê que ela era classificada como uma era, mesmo sendo atual nos dias de hoje. Aí eu consegui visualizar e eu vou transmitir essa ideia para vocês também. É o controle estatístico da qualidade, ou, se vocês preferirem, o controle estatístico do processo, que é a mesma disciplina que nós tínhamos lá na Unisa, exatamente a mesma coisa. Qual que é a Quase ideia? reprovei. Qual que é a ideia desse contexto? Nós saímos da inspeção, saímos da detecção e começamos agora a nos anteciparmos aos problemas. Em teoria, a gente vai evitar que os problemas aconteçam. Isso somente dentro dos limites do ato em que o produto está sendo fabricado ou o serviço está sendo prestado. A gente pode também fazer aplicação para a parte de serviços. É bem verdade que nesse momento histórico aqui, não. Era baseado exclusivamente na indústria. Mas hoje em dia a gente consegue fazer aplicação para a parte de serviços. Qual que é a ideia principal aqui? Em uma linha de produção, nós conseguirmos converter aquele momento de produzir em um processo teórico, vamos dizer assim, e nesse processo a gente vai fazer uma análise estatística. Como será possível a gente conseguir converter isso, produção, em estatística? E mais do que isso, ainda tomar umas decisões baseado nos resultados que estão acontecendo exatamente no mesmo momento em que a produção acontece. Por que que isso é um momento histórico e não é o mais atual? Embora seja aplicável nos dias de hoje ainda. Só que como uma ferramenta, é pontual, vamos dizer assim, a sua aplicação, e não pode ser como uma gestão. Porque aqui ainda está nos limites pura e simplesmente da linha de produção. Não adentra as delimitações de gerência, de alta administração das empresas, que é o que a gente vai começar a ver nas próximas eras. O que eu quero dizer com isso? Que a qualidade ela está começando a ganhar corpo. Ela saiu de uma mera inspeção, já ampliou um pouco o seu horizonte para uma linha de produção, onde o operador e o seu líder conseguem enxergar a qualidade sendo moldada, mas isso não é o suficiente ainda. Por que não é o suficiente? Porque a gente não sabe o que o cliente está esperando, quais são as relações que tem dos clientes com o negócio da empresa, se aquela linha em que o produto que estamos fabricando ele é rentável, se ele é aquele que traz o maior resultado para a empresa. A gente não sabe isso, a gente não tem esse conhecimento ainda, por isso que fica restrito somente a uma faixa, se é que a gente pode dizer assim, dentro de uma organização, de uma empresa, no caso. É por isso que, mesmo ele sendo extremamente importante, porque ele larga a ideia de detecção e começa a observar com uma forma antecipativa, falta algo mais ainda se nós pensarmos, repito, em qualidade como um todo. Por isso que ele é o segundo momento histórico. Em termos de datas, só para a gente ter uma ideia, eu não lembro, não sei se o Mikael se lembra disso, mas o controle estatístico ele começou em 1924. Logo, logo vai fazer 100 anos. E mesmo assim, só que não com esse contexto que eu estou comentando de qualidade como gestão, ele ainda é aplicado em muitas empresas, porque realmente funciona, e outras empresas ainda nem conseguiram chegar na aplicação do controle estatístico do processo. Vocês terem uma noção. Mas é fundamental a ideia de
né, tendência, principalmente, que ele tem, e previsibilidade do processo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais ao longo desse treinamento sobre os conceitos do CEP também. Saímos do controle estatístico da qualidade e nós chegamos agora na era da garantia da qualidade. A garantia da qualidade, ela tem alguns momentos marcantes, e o primeiro deles é quando a gente fala sobre não sei se vocês já ouviram falar sobre esse conceito de zero defeito. Já ouviram falar sobre zero defeito? Já sim. O que vocês entendem sobre zero defeito? E se vocês acham que isso é uma boa ou não? Na prática, não na teoria. Ah, tá. Porque eu ia falar, na teoria é tudo lindo, maravilhoso, mas na prática é impossível, né? É impossível você fazer uma linha de produção que você não tenha nenhum defeito. Mas eu utilizo a ideia de como ter o menor número de defeitos possíveis no decorrer do processo. Uhum. Sim. Essa questão do zero defeito é exatamente isso que você comentou, Micael. A teoria, ela é perfeita. Simples. Tudo aquilo que eu for produzir, todo serviço que eu for prestar, ele vai ser sempre isento de falhas. Aí, se a gente começar a pensar na prática, no nosso dia a dia, na empresa, a gente começa a observar que isso não é uma realidade. E não porque a empresa que estamos, ou a empresa que estávamos, ela não seja adepta dos conceitos da qualidade. Não é isso. É porque não é possível a gente fazer dessa forma. Impossível. Não tem como a gente não ter defeitos. E repito, não que a gente queira. Eles acabam acontecendo de uma forma ou de outra forma. Não tem jeito. E isso me faz lembrar, uma vez, um colega meu de empresa, ele falou assim, já ouviu falar no zero defeito? Eu falei, já. Ele falou assim, isso aí é a maior mentira que tem na indústria. Eu comecei a pensar, falei, realmente é verdade, é uma mentira isso daí. É aquela fábrica de enganação, né? Você diz que tem, você finge que não tem, eu finge que acredito. Isso, de fato, não existe. Mas a gente pode pensar de duas formas, a questão do zero defeito. Aí vamos ver o que vocês acham dessas possibilidades. A primeira é essa que a gente falou, que é o zero defeito no processo propriamente dito, que a gente já sabe que é uma utopia, né? Se um dia chegássemos a isso, a gente estaria muito bem. A outra é o zero defeito no cliente. No cliente é possível? Não sei se vocês conseguem enxergar que tem uma diferença bem significativa entre ambas. Uma é zero defeito no processo, a outra é zero defeito no cliente. Uma está relacionada muito à eficiência, a outra está relacionada diretamente à eficácia. Eu acho que no cliente também às vezes é muito complicado. A gente pode tentar ao máximo, mas muitas vezes vai escapar alguma coisa que vai chegar até o seu cliente. Mas se a gente pensar em termos de viabilidade, qual das duas situações a gente consegue atingir? No cliente ou no processo? No cliente. No cliente. Você tem um controle maior. Como para chegar no cliente, aliás, para não chegar no cliente o defeito, o que a gente precisa fazer? Inspeção. Olha, vocês perceberam que nós estamos retrocedendo aqui, ó, na primeira era, para tentar atender essa? Conseguiram enxergar a ideia? Sim. Então, o zero defeito no cliente, ele é possível. Só que para isso, eu preciso fazer uma inspeção muito bem feita para garantir que nele, cliente, o defeito não chegue. Agora vamos pensar e vamos voltar na teoria. Estamos praticando zero defeito ou estamos praticando um zero defeito paraguaio? Segundo a teoria, paraguaio. Paraguaio, né? A gente não está fazendo o zero defeito de verdade. Nós estamos maquiando o zero defeito para atender o cliente. E aí, a palavra que você utilizou de eficácia, ela entra e se encaixa perfeitamente no contexto. Nós estamos sendo somente eficazes. Aos olhos do nosso cliente, o nosso processo ele é perfeito, porque ele não gera defeitos. Repito, aos olhos
do cliente. Agora, aos olhos do processo mesmo, sabe Deus como foi difícil manter zero defeito no cliente. Todo mundo sabe o sacrifício que a gente fez para conseguir fazer uma inspeção para atender aquilo que o cliente deseja. Esse é o primeiro ponto que eu não gosto muito nessa era. Essa questão do zero defeito, que é uma utopia. O segundo ponto, que ainda toda a estrutura organizacional, e o que eu quero dizer com isso? Desde a alta direção até o nível mais inferior possível da empresa, não estão todos envolvidos ainda. Quando a gente pensa hoje em qualidade, é todo mundo envolvido, a empresa inteira. Aqui nós temos restrições ainda com relação ao envolvimento da alta administração. Não é pleno, é parcial. E é por esse motivo que nós temos essa passagem de era. Deu para entender a ideia? Sim. Sim. Aí a gente entra na era que estamos agora, que é a era da qualidade total. Para ser diferente da garantia da qualidade, o ponto é o envolvimento pleno e absoluto, teoricamente, da alta administração. A gente sabe, e não precisa citar nomes, mas a gente consegue pensar, a alta direção da empresa de vocês, elas realmente estão envolvidas? Está envolvida a alta direção na qualidade? Não. 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 Eu tenho certeza que não. Eu nem conheço, mas tenho certeza que não. Não sabe nem o que é isso. Ele só entende de uma coisa, de dinheiro. Entrou o que tinha que ter entrado? Entrou. Então a empresa está bem. Não entrou, a empresa está mal. Mas por que não entrou? Aí que o conceito da qualidade tem total relação. Porque a gente tem muitas falhas, tem muitos refugos, muitos retrabalhos, muita reclamação de cliente e por aí vai. A gente precisa entender como um negócio mais amplo. Mas se nós pegarmos como, por exemplo, a ISO 9001, que ela está exatamente nessa era da qualidade total, não tem um item da ISO 9001 na versão 2015, bem como nas versões anteriores também, que fala sobre a responsabilidade da direção? Que a direção da empresa ela tem que disseminar a cultura da qualidade, bem como estar envolvida. Ela tem que prover recursos para que a qualidade seja propagada ao longo de todos os níveis hierárquicos da organização. Isso é o que prega lá na ISO 9001. Se nós adentrarmos no universo da indústria automotiva, que ela não utiliza somente apenas a ISO 9000, ela utiliza também a IATF 16949, que é, na verdade, uma ISO 9001 com mais requisitos. Ela é mais, como eu posso dizer, mais detalhada. E tem exatamente o mesmo conceito lá. Só que, na prática, não é exatamente o que nós vemos das organizações. A alta direção não sabe nem o que é ISO 9001, muito menos IATF 16949. Talvez pense que é uma sopa de números, com umas Mas todos letras eles querem misturadas. ter. Mas todos querem ter. Por que eles querem ter? Porque, de certa forma, isso gera um conforto, uma segurança para o cliente. O cliente se sente mais seguro quando a empresa tem a certificação. Aí a gente volta um pouquinho lá nas aulas de gestão da qualidade que nós tivemos lá na Unisa, e a gente consegue pensar, a enxergar o seguinte: nós só temos porque o cliente exige. É por isso. Não é porque a gente entende que a ISO 9001 é uma norma de gestão da qualidade que vai fazer com que nossos processos sejam melhores, sejam mais eficientes e, por consequência, mais eficazes para atender aquilo que o cliente pede. Isso é tudo conversa para boi dormir. Na verdade, é porque o cliente chega para a gente e fala assim: a partir de hoje, uma data hipotética, se você não tiver a ISO 9001 certificada, eu não compro mais de você. O que a gente faz? Vai deixar de vender para aquele cliente, procurar um outro que queira sem a certificação, se é que existe, ou a gente vai buscar a certificação? A gente vai atrás da certificação. E aí o pior ainda
é que a gente acaba convivendo com uma certificação que foi feita de qualquer forma para atender esse requisito e não contribui com nada para aquilo que nós temos dentro da organização em relação a processos. Se nós utilizássemos ao nosso favor para fazer melhorias de processos, não seria mais aquele negócio chato. Nossa, no mês que vem vai ter uma auditoria e tem que correr atrás para arrumar tudo, porque está uma bagunça a empresa. Isso seria parte do nosso dia a dia. É exatamente isso que a gente tem de objetivo aqui na era da garantia, da qualidade total. Utilizar os conceitos, sejam eles ISO 9001, de ATF ou da metodologia que nós estamos estudando aqui, ao benefício da própria empresa, ao benefício dos processos em si. Então, para a gente conseguir chegar no nível pleno de qualidade, precisamos ter uma mudança cultural. Primeiro, de entender o que é, e segundo, de utilizá-la a nosso benefício. Essa semana, eu sou usuário assim extremo do LinkedIn, e essa semana estava tendo uma discussão interessante no LinkedIn e também num grupo que eu tenho aqui de WhatsApp sobre qualidade, que estavam falando sobre a certificação, de por que a gente tem isso, por que a gente não utiliza da forma correta. Exatamente esse ponto que a gente está citando aqui. Na verdade, a gente acaba burocratizando um negócio que deveria ser um auxílio para a gente, né, no nosso dia a dia. Mas é a realidade, infelizmente, que a gente tem. Quando a gente fala agora de metodologia do Lean Six Sigma, ela está exatamente nesse momento histórico aqui da qualidade total. E a gente tem duas opções para enxergar a aplicação dessa metodologia. Eu vou mostrar para vocês, ainda no dia de hoje, essas duas opções em detalhes, mas eu vou falar sobre elas. A primeira é na resolução de problemas. A gente consegue entender que quando nós temos um problema, esse problema, enquanto ele está nos limites da nossa empresa, não chegou no cliente ainda, ele é ruim, mas ele dá para se sustentar ainda com isso, mesmo não sendo bom. Agora, quando ele chega nos limites do cliente, aí o negócio começou a ficar complicado. Se nós não fizermos nada, a gente sabe que por conta de globalização e competitividade, certamente vai ter alguém que vai fazer isso. E esse alguém é nada mais, nada menos do que o nosso concorrente. E o cliente vai olhar para o concorrente e falar assim, nossa, o produto é o mesmo em termos de concepção e vocês conseguem me atender melhor do que o meu fornecedor atual. Vou substituir. Simples assim. Deixa de comprar de você, da sua empresa e passa a comprar do seu concorrente. Quando a gente consegue fazer essa associação, a gente entende que nós precisamos fazer uma aplicação adequada de resolução de problemas. O ideal é que nós nem tivéssemos problema, mas partindo do princípio que a gente a gente precisa agir de forma efetiva. E essa é a primeira aplicação que nós temos aqui da metodologia Lean Six Sigma. A segunda é na prevenção. Eu vou lançar um produto e esse produto vai ser lançado no mercado livre de falhas. Para a gente conseguir entender isso de forma mais lúdica, vamos dizer assim, não sei se vocês conseguem visualizar claramente lançamento de produtos, vamos pensar no próximo iPhone que vai ser lançado. Vamos pensar no próximo smartphone da Samsung. Eu gostaria muito de ter um. Vamos supor que eu sou adepto de comprar sempre na hora que lança um produto. E eu fico na fila lá 24 horas antes, 48 horas antes do lançamento, naquela fila absurda para comprar o produto. Aí compro o produto e, para minha surpresa, na hora que eu vou utilizá-lo, ele tem defeito. Eu não vou ficar feliz. Isso significa que é um produto que foi lançado com defeito. O projeto do produto falhou. Então, a gente tem essas duas opções. Ou atua na resolução de um problema, de produtos já existentes, ou, antecipadamente, no lançamento de um produto ou de um processo. Então, são essas opções que nós temos aqui.
Até aqui, deu para entender a ideia? Eu sim. Sim? Sim. Os próximos slides, eles passam um pouquinho sobre esses 4 momentos que eu falei. Aí eu vou pedir a ajuda de vocês, para a gente não perder o nosso costume lá da Unisa. Quem consegue me ajudar aqui na era da inspeção? Quem que lê aqui para mim? Inspecionar os produtos e separar os produtos bons dos ruins. Isso. Então, é aquilo que nós comentamos, né? De acordo com o meu critério, independentemente se esteja correto ou errado, mas o critério é o meu, eu vou separar aquilo que me atende e aquilo que não me atende. Simples assim. Só estou detectando. Segundo, Produtos são verificados um a um e o cliente participa da inspeção. olha só que cena triste. Imagine o que está acontecendo. Nós estamos verificando um a um os produtos e o cliente, ele é um dos nossos inspetores. Como é que vocês veem essa situação? Catastrófica. Catastrófica e certamente tem muitas pessoas que estão rezando para o cliente não encontrar nenhum defeito, né? Uhum. Exatamente. Nos dias de hoje, o que a gente tem próximo disso? Vocês conseguem visualizar alguma situação que ela é bem parecida com isso aqui? Para não dizer que é exatamente a mesma coisa? Vocês gostam de viajar? Sim. Vocês gostam de ir para Sim. aquelas cidades pequenas que tem artesanato? Sim. O que vocês fazem quando vocês vão comprar um artesanato? E vocês são os clientes, certo? Eu procuro Sim. o mais Vocês ficam olhando um a um ali, não ficam? E vê aquilo que te Sim. atende? E se você não gosta, você não compra. Exatamente. Não é exatamente a mesma situação? Verdade. É uma tristeza isso daí, né? É lamentável. Mas, repito, nós temos ainda algumas indústrias que fazem dessa forma. Como que a gente pode entender isso? Olha, nós identificamos que no nosso processo tem uma falha. A gente sempre chega um e fala assim, manda. Se o cliente pegar, a gente corrige. Se ele não pegar, problema dele. Não tem isso? Tem, Sim. todo dia. Todo dia, Já né? escutei de gestores. Gestores, isso é uma coisa bonita, né? Quando a gente ouve isso, aí tudo aquilo que a gente aprende sobre qualidade, a gente joga no lixo, né? Que não serve para nada, porque se os caras agem dessa forma, significa que qualidade não existe. Aí, isso é uma tristeza. A gente precisa acabar com isso. Não atende, é triste não atender porque eu estou perdendo dinheiro? É. Mas por que eu não evitei que acontecesse? Essa é a ideia. Terceiro item aqui, quem que me ajuda? Inspeção encontra defeitos, mas não produz qualidade. Isso. Olha só que bacana, né? A gente só tá buscando, a gente não está buscando a isenção de defeitos, a gente está buscando defeito. A gente começa a olhar ainda com é, mais detalhado ainda para ver se a gente acha mesmo o defeito. Mas qualidade que é bom mesmo ali, a gente não está produzindo nada, mesmo porque já foi produzido o produto, né? Agora, a Inês é morta, a gente está buscando a detecção de algum defeito. A era do controle estatístico da qualidade. O que nós temos aqui? Quem que me ajuda? Produtos verificados por amostragem. Vocês se recordam lá das aulas da graduação, a diferença entre amostragem e população? Acho que o Micael teve comigo isso, a Bruna não lembro se foi comigo. Eu não lembro. Eu tive com você. A Você lembra? amostragem é quando você pega um número X de produtos e verifica desse número a qualidade deles. E a população? População não lembro, eu acho. Vamos pensar da seguinte forma. Antes de a gente definir conceitualmente, vamos pensar em algo que todo mundo aqui conhece, que é exatamente o mesmo exemplo que eu cito lá nas aulas de graduação. Quando estamos em período eleitoral, nós fazemos as pesquisas de intenção de voto. As pesquisas, elas são feitas com
quantos entrevistados em média? Vocês têm uma ideia? E quantas pessoas são entrevistadas para fazer a pesquisa? Não. Também não. Não, é em torno de, se for para, exceto para presidente, que aí engloba o país inteiro, em torno de 1.500 pessoas que são entrevistadas. 1.500 pessoas, vamos pensar na cidade de São Paulo. Se nós temos aqui por volta de 10, 11 milhões de habitantes, talvez aí uns 60%, 65% é de eleitores, mais ou menos. Uns 6 milhões e meio, 7 milhões de eleitores. E nós pegamos só 1.500, aproximadamente, e dizemos que esses 1.500 eles representam os 6 milhões e meio, 7 milhões. Os 6 milhões e meio, 7 milhões é a população. Os 1.500 é a amostragem da população. Visualizar a ideia? A gente pega uma parte da população, e população não de habitantes, é um termo estatístico. A gente pega parte da população, que é a amostragem, para representar o todo. Agora vamos pensar agora em termos de indústria. Vamos imaginar que nós tenhamos acho que na área que vocês trabalham deve ser bem isso que eu vou falar agora. A quantidade de impressões por hora é grande, certo? Sim. Vocês têm um número aproximado? Depende muito da máquina. Eu acho que eu tenho, numa das que eu trabalho é 10.000 impressões por hora. 10.000 por hora. Vocês conseguem analisar as 10.000 que foram feitas, uma a uma? Impossível. Impossível, porque você está na primeira, já foi feito mais 1.000. Você está na segunda, mais 1.000. Você não dá conta do negócio. Você pode colocar 10.000 pessoas para analisar. Imagina a cena. A gente vai colocar 10.000 operadores para avaliar isso. Um cada um. O custo da fabricação foi embora. Então a gente não consegue analisar a população inteira. A gente não consegue analisar os 10.000 por hora. A gente pega alguns, aleatoriamente, que vai compor a nossa amostragem e vai fazer a avaliação. E essa amostragem a gente diz estatisticamente que representa a população. Tem os critérios todos para fazer a seleção dessa amostra. Mas é isso que a gente vai fazer. A gente não vai analisar 100%. A gente vai analisar uma parcela só. E não, tudo não é possível. E no controle estatístico da qualidade é exatamente isso que a gente faz. É bem verdade que tem um tipo de controle que a gente analisa 100%, mas é específico para aqueles casos em que a quantidade produzida por hora é baixa. Aí a gente consegue analisar tudo. Caso contrário, é por amostragem. O segundo tópico? A ênfase anteriormente dada à inspeção, a modificada para estudo da prevenção estatística dos problemas relacionados à qualidade. Isso. Então a gente deixa de detectar, a gente passa a prevenir. Essa é a ideia principal aqui da transição entre esses dois momentos históricos. A detecção sai de cena e entra a prevenção. O terceiro momento, se mudar aqui aqui, a era da garantia da qualidade. Aí nós temos aqui a quantificação dos custos da qualidade, que eu não citei lá atrás, eu cito agora. Vocês sabem qual é a composição dos custos da qualidade? Como que a gente contabiliza os custos da qualidade? Não. Então, nós temos 4 componentes dos custos da qualidade. Eu vou escrever aqui, ó. Então, o custo da qualidade CQ, ele vai ser o custo da prevenção, mais o custo da avaliação, mais o custo das falhas internas, mais o custo das falhas externas. Vamos analisar uma a uma aqui para a gente entender. Vamos começar de trás para frente. Falhas externas. Falhas externas são aquelas que quem identificou foi nada mais, nada menos que o nosso cliente. Isso ele pode fazer de algumas formas. A primeira, que é a mais branda, ele tem uma peça e ele vai tentar, eu estou representando aqui com a caneta, eu tirei a tampinha da caneta, ele vai
querer encaixar a tampinha na caneta. Se não encaixar, ele vai formalizar uma reclamação. Não está encaixando, não consigo montar. Falha externa. Qual que é a relevância dessa falha externa em termos de vida humana? Nenhuma. Nenhuma. Não encaixou. Só. Eu só perdi, entre aspas, tempo, porque eu tentei encaixar e o negócio não encaixou. Agora vamos pensar numa falha externa que ela é significativa em termos de vida humana. E aconteceu isso, eu estou no meu automóvel dirigindo a uma determinada velocidade, eis que, por razões distintas, diversas, eu preciso pisar no freio para o carro parar. Na hora que eu aciono o freio, o carro não para, o carro que eu estou bate e eu morro. Concorda comigo que essa é uma falha externa? Sim. Quem identificou foi o cliente. Essa é lógico que eu fiz a mais grave de forma propositada para vocês visualizarem a ideia. Esse é o mais grave que nós temos. É quando atinge vidas humanas. E isso vocês precisam ter em mente. Uma falha, aquela falha que nós consultamos os nossos supervisores, nossos gestores, eles falam assim, pode mandar que isso aí não vai acontecer nada. Essa é uma das falhas que pode levar alguém a falecer, pode matar alguém, tirar vidas de alguém. E isso não pode acontecer de forma nenhuma, mas infelizmente acontece. Qual que é o exemplo que nós temos que aconteceu isso de uma forma bem crítica? Eu acho que eu contei essa história para a turma do Mikael. Em 2004, a Toyota teve um problema desses. Não sei se vocês já ouviram essa historinha, que nos Estados Unidos, se não me falha a memória, 7 pessoas faleceram porque a situação é exatamente essa como que eu citei. Quanto mais elas tentavam frear o automóvel, mais ele acelerava e batia e as pessoas faleciam. Isso manchou um pouco a história da Toyota, que é riquíssima. A gente vai falar um pouquinho sobre ela ao longo desse treinamento. E porque eles não admitiram nunca a falha, o motivo real da falha. Eles falam que até hoje a falha é porque o tapete do automóvel ficava sobre o pedal do acelerador e por esse motivo o carro acelerava mais quando deveria frear. Vamos pensar de forma bem fria a situação, se é que é possível. Se é o tapete que está sobre o pedal do acelerador, não é mais fácil a gente tirar o tapete? Sim. Eu, enquanto motorista, se eu estou percebendo que tem alguma coisa errada ali, abro a janela e arremesso aquele tapete para fora do carro. Claro que numa situação teórica. O que eu quero dizer com isso? Se ele está me atrapalhando, eu pego e tiro ele. Não vou ficar com ele ali. Na verdade, não era nada disso, né? Até hoje, a gente não sabe o que foi que aconteceu. Mas não foi isso. Não sei se vocês perceberam que nos tapetes de automóvel, se a gente pegar de 10 anos para cá, teve uma mudança nos tapetes do motorista, que agora eles estão afixados no assoalho do carro. E o motivo é exatamente esse daí. Na verdade, fizeram todo um teatro para dizer que foi o tapete que estava sobre o acelerador e agora eles deixam fixado o tapete como se fosse, olha, fizemos alguma coisa para evitar que aquela situação se repita, quando na verdade não é nada disso. Se a gente pensar, ou se vocês não tiverem esse histórico, pergunte para os seus pais, para os seus avós, alguma coisa assim. Como que era antigamente os carros? Todos os tapetes soltos. E ninguém morria por causa disso. O tapete se deslocava? Sim. A gente pegava e puxava ele para trás. Se deslocava de novo, com o passar do tempo, a gente puxava de novo. Mas não chegava nunca a esse extremo de ficar sobre o acelerador. O que eu quero dizer com isso? E vou repetir, que as falhas externas elas são as mais graves possíveis. E os custos envolvidos com as falhas externas eles podem ser tais que fecha ao fabricante. Tem empresas, tem uma famosa aí no interior de São Paulo que fabrica airbags que ela fechou por causa disso. Teve um problema no airbag e a conta foi para ela. Uma coisa que a gente precisa pensar também,
Em termos desse universo de automóveis, as montadoras, elas tendenciam a dizer que o problema é por causa do fornecedor, nunca é dela. E nisso aí quebra as empresas. Então, a gente tem que sempre ter um passo atrás. Nós vamos evitar que aconteça. Não deixar jamais que isso chegue a esse extremo. Tem uma questão intermediária entre essas duas que eu citei de falhas externas, que é aquela que simplesmente não monta, não tem impacto significativo nenhum, tem o extremo do caso de vidas, que afeta vidas humanas, e tem aquela que a gente, de vez em quando, está assim no TV, e aparece aquelas propagandas lá, consumidores do fabricante XYZ, que compraram o produto, aí não é só para automóvel, isso vale para várias coisas, o produto ABC no período de tanto a tanto, favor comparecer ao local destinado para fazer a troca do produto, para fazer um reparo no produto. Já viram essa cena? É um recall, né? É o recall. Esse é o intermediário entre essas duas situações que eu falei. É ruim também, porque o recall ele pode fechar uma empresa também. Dependendo do nível de substituição que tiver que ser feito, quebra a empresa. Então, a gente não pode nunca chegar nesse nível. E o recall a gente classifica como falha interna. É externa, porque quem identificou foi o cliente. Ah, entendi. Não foi uma coisa que a percebeu e resolveu avisar todo mundo. Foi porque alguém reclamou e aí eles tomaram a providência, é isso. É, exatamente. E uma vez aconteceu uma situação comigo que eu fiquei pensativo. Eu fui numa concessionária para fazer, acho que uma revisão do carro. Não lembro o que eu fui fazer lá, acho que era a revisão. Aí na revisão eu falei assim, olha, aproveitando a oportunidade, tem um barulhinho, assim, assim, assim. Aí o cara falou assim para mim, então, eu vou trocar a peça para você, mas é um recall branco. Vocês já ouviram falar nisso? É aquele que não é divulgado na TV e eles só fazem a troca da peça se você vai lá e reclama. Isso é um absurdo, né? E o risco que estava... Oi? Nossa, eu não conhecia esse, não. E o risco que acontecia ali era uma coisa que não era muito grave. O carro podia pegar fogo só, não é tão grave. Se fosse grave, eu ficaria preocupado, mas pegar fogo aí tem problema, né? Que isso? Não pode acontecer isso. E aconteceu. Então, isso são falhas externas. Falha interna. É exatamente a mesma coisa que falhas externas, só que não chega no cliente. Nós conseguimos identificar dentro dos limites da nossa empresa. Para isso, nós precisamos ter um controle pleno e absoluto do processo. Caso contrário, a gente vai mandar coisa ruim para o cliente. Não mandando para o cliente, sendo detectado internamente falhas internas. Exemplos. Uma peça que nós identificamos fora da especificação. Não, a gente já sabe que se tiver com determinada característica fora, por exemplo, não vai montar. O cliente não vai aceitar. O refugo, retrabalho, tudo falha interna. Eu não quero ter refugo, mas eu tenho. Eu não quero ter retrabalho, eu tenho. Falha interna. Como é que a gente pode interpretar isso? Toda vez que vocês têm um retrabalho, não sei se a definição é clara de retrabalho para vocês. Eu fiz um produto uma vez, verifiquei que ele não atende a expectativa, mas eu consigo retrabalhar, consigo fazer alguma coisa nele que ele vai atender a expectativa se esse retrabalho for feito. Tem um custo envolvido para isso. Eu vou ter que repassar no processo. Quando eu estou repassando no processo, eu perco a chance de fabricar um novo, porque eu estou repassando no processo. Tem um custo envolvido. Consegue visualizar esse custo? Sim. Isso é contabilizado nas falhas internas. Então, toda vez que tiver um refúgio de trabalho, vocês podem pôr nessa conta de falhas internas. E raramente as pessoas acabam fazendo isso, né? Elas inclusive acham que faz parte do processo, você tem que reprocessar algo. Não é verdade, mas as pessoas acabam fazendo dessa maneira. Mais uma aqui, custo da avaliação. O custo da avaliação é tudo aquilo que a gente vai investir em sistemas, dispositivos para avaliar, detectar algo. Eu preciso de instrumentos de medição para verificar comprimentos, diâmetros, larguras.
Na gráfica, quais são os instrumentos de medição que vocês têm? Como é que vocês avaliam aquilo que foi feito para ver se atende ou se não atende à especificação? Régua, espessímetro, aquímetro. Isso, vocês estão medindo algo. Sim. Esse Sim. custo todo é voltado para avaliação. Se eu tiver que fazer um teste, tem que fazer teste no que vocês imprimiram, sei lá, de resistência, alguma coisa assim, para ver Tem se não teste vai... relacionado, tem teste relacionado à força de tração, força de rasgo, ou às vezes, Isso. se é uma coisa que Esses, vai ter outra impressão. isso. Esses testes todos estão relacionados ao custo de avaliação. Aí vocês podem me questionar. A gente está na era da garantia da qualidade e você está me dizendo que tem um custo relacionado à parte de inspeção. Tem. Eu só mudei o nome para ficar mais bonitinho, porque eu chamei de avaliação, mas é exatamente uma inspeção, em que em vários momentos ainda ela é necessária. A inspeção, repito, que não é aquela que nós queremos, é aquela no final do processo. A gente faz tudo, fabrica tudo, chega lá no final e a gente descobre que está ruim. Não é essa que a gente deseja, é ao longo do processo. A gente garantir etapas do processo. É claro que se eu quiser fazer um comparativo entre esta avaliação e a próxima, que é a prevenção, eu vou dar prioridade para a prevenção, é claro. É o custo que eu estou utilizando para evitar, para prevenir que problemas aconteçam. São aqueles tradicionais Pokayokes, que você já deve ter ouvido. E tudo aquilo que eu vou colocar no processo para evitar que aconteça a falha. Se a gente analisar esses 4 componentes, aquele que a gente tem como objetivo é o de prevenção, nessa ordem. O segundo é o de avaliação. Aí a gente faz uma separação aqui, entre o custo, vamos dizer assim, bom e o custo ruim. O que eu quero dizer com isso? Que se eu pudesse fazer uma conta matemática aqui, eu falaria para vocês o seguinte, que o custo de P mais o de A, ele tem que ser muito maior do que o custo de falhas internas mais falhas externas. E digo mais ainda, o custo das falhas externas, deixa eu ver se consigo marcar aqui, ele tem que ser 0. Se a caneta aqui funcionar, peraí, aqui ó. O custo das falhas externas, ele tem que tender a 0. E o de falhas internas ser o menor possível. A gente já vai entender que 0 não dá. O primeiro princípio para isso é aquela questão do zero defeito. A gente pode encaixar ele perfeitamente aqui. Então, o 0 não é possível, mas o menor possível, sim. Se a gente comparar agora a prevenção e a avaliação, é claro que a prevenção é aquilo que a gente vai desejar investir mais depois da avaliação. Mas a soma daquilo que nós temos de prevenção com avaliação, se for muito maior do que o custo de falhas internas e falhas externas, a gente diz que a empresa ela está dando lucro. Se for menor, você já sabe o que vai acontecer com a empresa. A gente só tem reclamação externa e tem muitos problemas internos detectados e a empresa vai fechar mais dia, menos dia. Então, a gente precisa inverter essa conta. Deu para entender o conceito de custos da qualidade? Sim. Algumas pessoas elas chamam de custo da não qualidade. A gente pode entender dessa forma também. Tá? As duas formas são viáveis. O segundo momento marcante aqui é quando a gente fala sobre a solução de problemas. Deixa eu marcar aqui. Então, na era da garantia da qualidade, começou a aparecer alguns meios para solucionar problemas. Quais metodologias vocês utilizam de solução de problemas hoje na empresa que vocês estão? Hoje a gente não tem um protocolo específico.
Uhum. Se acontece algum problema na linha, me avisam, aí eu tenho que comunicar ao meu superior e a gente pensa junto numa solução, mas a gente não tem um script pré-definido para solucionar o problema. E quando o cliente reclama? Quando o cliente reclama, chega a mim, eu vejo qual que é o defeito, se eu tiver necessidade, eu vou até o cliente para inspecionar, e aí, e se for identificado o defeito no cliente, eu trago e reproduzo, se não tiver Tá. como arrumar internamente. E a Bruna usa alguma metodologia específica, uma ferramenta para... Na verdade, os processos eles são todos escritos, mas nem sempre a gente consegue fazer acontecer, dependendo do problema que acontece em produção. Uhum. Mas quando a gente identifica algum processo, algum defeito na produção, a gente tenta fazer o caminho reverso para poder identificar qual foi a válvula de escape para aquilo ali. Então, a gente revê todo o processo, todas as ordens de produção, para entender aonde é que aquela falha aconteceu e tomar a medida necessária para poder resolver o problema ali na raiz. Quando o cliente me manda uma reclamação, quando ele manda uma reclamação, a gente pega as amostras de retenção, analisa aquilo que ele está reclamando, faz os testes que forem pertinentes e se de fato for identificado que houve um defeito, a gente verifica se foi uma falha interna ou se foi um problema num fornecedor, num insumo, se é alguma coisa que a gente consegue retrabalhar ou se não, se é descarte, se a gente vai produzir novamente aquele lote. Então, são feitas essas análises. Entendi. Eu tive um problema recentemente com uma gráfica que trabalhava com a gente, que foi o seguinte: o nosso cliente reclamou. Vamos imaginar o seguinte, que um produto qualquer, ele dentro da sua embalagem, ele tem um manual de instrução. E o cliente reclamou que o manual de instrução que nós enviamos não era o correspondente ao produto que estava na embalagem. A gente começou a analisar, não é possível, como que a gente misturou isso, né? E como a gente tinha vários problemas de falhas internas, então o primeiro pensamento foi internamente, né? Nós erramos. Aí a gente começou a analisar que tinham duas linhas de produção muito distintas, inclusive localizadas fisicamente, uma longe da outra, e que não tinha como internamente, mesmo a gente sendo especialistas em fabricar coisas com problema, não tinha como nós termos misturado, impossível, exatamente porque fisicamente uma linha ficava distante da outra. Aí comecei a pensar que pudesse ser na gráfica, mas não podia afirmar ainda. Aí eu marquei uma visita na gráfica e fui até lá. Aí, só que eu não falei qual era o meu objetivo da visita, né? Não falei que era uma provável reclamação. Mas eu pedi para eles me mostrarem como que eles fabricavam. E quando eles me mostraram, estava indo tudo muito bem, né? Olha, aqui a gente vai cortar primeiro no tamanho que a gente deseja, né? Não sei como é que chama a máquina, não sei se é guilhotina, não sei o que é o nome lá. Aí depois a gente faz a impressão, não sei o que, não sei o que. Não, minto, primeiro imprime e depois corta. A gente vai fazer todas as impressões, aí depois a gente deixa tudo separado aqui para depois fazer o corte. Aí quando eu comecei a acompanhar o processo de corte, eu percebi que eles misturavam as impressões. Aí eu falei, ué, mas vocês não separam nada, deixa tudo empilhada, uma em cima da outra, eu só deixava a disposição das peças, assim, dos pacotes diferentes. Eu falei, mas vocês não separam nada? Não, aqui a gente trabalha desse jeito. Aí eu falei, qual que é a chance que vocês têm na hora que você está puxando o primeiro monte de pegar umas 4, 5 folhas do monte posterior? Pode acontecer. Aí eu matei. Como a reclamação eram de uma, duas peças, com certeza foi isso daí. O que aconteceu? Na hora que pegou para fazer o corte, o primeiro bloquinho, vamos dizer assim, puxou umas 3, 4 folhas do posterior. E aí misturou. E foi exatamente isso aí que aconteceu. Aí a gente falou, né, que na verdade, era um problema que tínhamos tido no nosso cliente. Eles admitiram a possibilidade, a certeza absoluta, assim, a gente não conseguiu identificar porque a gente não estava naquele momento na produção, mas eles aceitaram e corrigimos o problema. Mas
Nesse cenário aqui, eu era o cliente, então chegou uma falha externa, inclusive no meu cliente, né? Não só do meu fornecedor para comigo. E fizemos uma solução do problema colocando algumas ações para evitar que acontecesse nos lotes futuros, né? Aí o terceiro tópico aqui é planejamento da qualidade. Aqui a gente já começa a entender que a qualidade ela é mais ampla do que aquilo que a gente tinha entendido até então nas duas primeiras eras e começa a fazer o seu planejamento em termos de uma breve, mas não detalhada associação do negócio da empresa com a qualidade. Vocês conseguem visualizar que uma empresa ela só consegue manter-se no mercado se ela tiver uma boa execução, bem como um planejamento da qualidade? Sim. Isso é claro para vocês? Sim. Tá. Não, ainda bem, né? Graças a Deus. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem visualizar assim. Aí vamos para a próxima era. Qualidade total. Vamos apagar aqui, senão a gente vai... Okay. Qualidade total. Qualidade total. Aqui, a primeira coisa marcante que nós temos é que toda empresa... É que toda empresa ela é responsável pela qualidade. Aquilo que eu havia comentado. Todos os níveis hierárquicos, sem exceção. A ênfase na prevenção de defeitos. Se antes já era marcante a questão da prevenção, aqui o negócio fica mais acentuado ainda. E aqui nós começamos a ter o sistema de administração da qualidade. Vamos entender como sistema de gestão da qualidade, como, por exemplo, o da ISO 9001. Essa é a ideia aqui. O próximo slide ele traz uma espécie de comparativo entre esses 4 momentos históricos e algumas características, para a gente conseguir visualizar mais claramente a evolução ao longo do tempo. Vamos pegar, por exemplo, a ênfase. Qual que é a ênfase que nós temos na era da inspeção? Nós tínhamos a ênfase de uniformidade do produto. Um produto feito igual ao outro. A gente vai ver que isso, na verdade, não existe, né? Mas pense um produto mais próximo possível um do outro. Por exemplo, essa caneta aqui. Se eu comprar 10 canetas similares a essa, se eu olhar, analisar as 10, eu vou dizer que elas são semelhantes. Tem uma uniformidade no produto. Isso na área da inspeção. Quando a gente fala do controle estatístico da qualidade, muda um pouquinho. Agora, é a uniformidade do produto com menos inspeção. Teve um avanço. Na garantia da qualidade, eu vou impedir falhas ao longo da cadeia de produção, do projeto ao mercado, desde o início do desenvolvimento de um produto, no processo, até o momento que a gente lança no mercado. Então, é tudo esse momento aqui que a gente vai impedir falhas. E a qualidade total, nós vamos ter como ênfase as necessidades do mercado e do consumidor. Aqui, a gente pode voltar só mais um pouquinho no tempo. Vocês estiveram lá na Unisa, Teoria Geral da Administração, TGA. Se não me falha a memória, no primeiro semestre ou no início do curso, não é isso? Sim. Lá vocês estudaram o Ford. Sim. Qual que era a relação do Ford com os seus clientes, em termos de atendimento às suas necessidades? Vocês lembram disso? Não. Não? Eu lembro de uma frase muito específica, que ele fala assim, que se eu fosse dar o que o meu cliente queria, eu daria um cavalo com uma carroça maior. Mas o que realmente ele precisa seria um carro. O que eu quero dar para ele é um carro, alguma coisa assim. E qual que é uma outra frase bem marcante dessa época aí do Ford? Vocês lembram?
Não. Da cor do carro? Ah, sim. Sim? Não Qual que importa era? a cor, não importa a cor cor que meu cliente queira. Todos os carros têm que ser preto. Isso. Se a gente pegar essa frase, todos os carros têm que ser pretos. O que ele está dizendo para o consumidor dele, para o cliente dele? Olha, se você quiser um carro vermelho, verde, azul, você vai ter um carro preto. Como consumidor, como é que você ficaria ouvindo um negócio desse? Hoje. Hoje, Hoje. eu ia falar, tá bom, eu tenho mais 15 pessoas que me vendem um carro da cor que eu quiser. Fica. Exatamente. Exatamente. O Ford, ele enxergava o seu cliente como um mero detalhe do negócio dele. Porque o que eu quero dizer com isso? Que ele não atendia nada do que o cara queria, principalmente a cor. E o motivo para isso era único, é básico. A eficiência do processo dele era muito ruim, horrível. Ele não conseguia mudar de cor sem perder tempo. Ele perdia muito tempo e por esse motivo ele não queria mudar de cor e para atender o conceito dele de fazer a maior quantidade possível no menor tempo possível, tinha que manter a mesma cor. E aí que entra um diferencial da Toyota na década de 50. Eu faço. Que cor que você quer? Verde com pintas amarelas? Eu faço. Amarelo com o teto verde? Faço. O que você quiser, eu faço. Começou a atender o que o cliente estava pedindo. Esse é e por enquanto vamos ficar só nesse momento marcante para a gente começar a entender principalmente essa questão de ênfase aqui. Percebendo que mudou bastante desde a era da inspeção até a era da garantia da qualidade total. O cliente começou a ser ouvido. Um ponto interessante também, que eu já citei isso em algumas aulas, sabe aquela transportadora, aquela empresa de logística, transportadora famosa que a gente vê na rua aí, os caminhões vermelhos, e tem 3 letrinhas aí, que a gente não pode falar o nome, mas começa com J, acaba com L, já viram? Uhum. Ela tem uma Sim. frase bem interessante, que ela fala o seguinte, é entender para atender. Esse é o slogan da empresa. Exatamente essa ênfase que a gente está falando aqui agora. Se a gente não conseguir entender o que o cliente quer, a gente jamais vai atender o que ele quer. Então, a necessidade do mercado consumidor, ela tem que estar em primeiro plano quando a gente fala de qualidade. Caso contrário, a gente vai fazer qualidade para alguém que não seja o nosso cliente, que não seja aquele que injeta dinheiro na nossa empresa. Quando a gente faz dessa forma, a gente quebra. Então, esse aqui é um momento bem marcante dessa evolução. Se nós pensarmos agora em métodos, na era da inspeção, instrumentos de medição. Se a gente vai ter que inspecionar algo, a gente vai ter que medir, ou que seja do visual, a gente vai ter que fazer alguma espécie de avaliação. Para isso, precisamos de instrumentos de medição. Quando a gente fala do controle estatístico da qualidade, tem instrumentos também, precisa ter, mas técnicas estatísticas também. Então já teve uma evolução. Garantia da qualidade. Programas e sistemas. Começou a evoluir um pouquinho mais. Quando a gente chega na qualidade total, planejamento estratégico e mobilização da organização. Vocês já participaram de reunião de planejamento estratégico? Sim e não ao mesmo tempo. Sabe aquela reunião que fala, sabe aquela reunião que todo mundo fala assim, não, vamos fazer uma reunião de treinamento estratégico trimestre. Isso. Aí você vê que as coisas já foram tudo meio que definidas, aí você só fica lá perdendo tempo. Sim, sim. Mas qual que é o objetivo dessas reuniões? Assim, se feitas da maneira como deveriam ser feitas? O princípio é você mensurar e prever as etapas do processo e quais são os objetivos de cada etapa. Isso. A empresa que vocês trabalham certamente tem uma missão e uma visão. E os seus valores. Isso. A missão
é a razão de existir da empresa. Exceto fundações, as empresas elas existem para gerar lucros. Quem diz algo diferente disso, conversa para boi dormir. Se não tiver lucro, a gente fecha as portas. É para isso que serve uma empresa. A visão é o objetivo dessa empresa a longo prazo. Onde eu quero chegar em, por exemplo, 5, 7, 10 anos. Quando a gente analisa planejamento estratégico atrelado à visão, a gente consegue entender que é uma espécie de desdobramento da visão. Por exemplo, se eu quero chegar aqui a 10 anos como sendo a melhor empresa no meu segmento de atuação, eu preciso caminhar passo a passo ao longo dos anos para atingir o meu objetivo no 10º ano. E o planejamento estratégico vai de encontro a isso, ao longo desses anos, dessa caminhada que a gente está fazendo. Então, é uma maneira de a gente conseguir atingir o nosso objetivo em termos de negócio. É por isso que fica mais claro ainda o vínculo da qualidade com o negócio. A gente começa a pensar em objetivos estratégicos de uma empresa. Se eu quero ser a melhor do meu segmento de atuação, para isso eu tenho que ser reconhecida no mercado pela excelência nos produtos que eu entrego ao mercado ou pelos serviços que eu presto. Para eu ter excelência nisso, eu preciso ter qualidade. Eu não posso ter reclamações de clientes. Eu não posso não posso gerar problemas internos. Consegue perceber que é uma cadeia o negócio? Sim. Isso aí é tudo absolutamente relacionado para nós atingirmos um objetivo maior, que é a visão da empresa. Retornando ao quadro aqui, em relação à orientação e abordagem, quando a gente fala na era da inspeção, a gente inspeciona a qualidade. Aquele ato de observar se eu consigo trocar a caneta pelo celular. Eu estou analisando se atende ou não atende a minha expectativa. A era do controle estatístico, a gente diz que controla a qualidade. A garantia da qualidade constrói a qualidade. E a qualidade total gerencia a qualidade. Aqui eu acho que a diferença é marcante quando a gente fala de orientação e abordagem. Como era e como é nos dias de hoje. O salto que deu da transformação de eu deixar de somente inspecionar para gerenciar a qualidade. Mas eu repito, que isso aqui, tudo que a gente está comentando, é no mundo teórico e ideal. E a gente precisa buscar isso nas empresas que a gente trabalha. É um negócio bem complexo, mas é o nosso objetivo aqui. Conseguiram entender, visualizar a ideia? Sim. Sim? A Bruna está aí ainda? Ó. Sim, tá bom. Então, Acho que eu falei baixo. a gente encerra a primeira aula e vamos começar a segunda.